Boa noite, amigos. Mais um episódio do The Dealers para você. Ao ar todas as semanas. Terça-feira, às 18 horas. Então você se conecta aí, manda no grupo da família, no grupo das concessionárias, porque a gente conta sempre um pedacinho da distribuição automotiva de veículos do Brasil e do mundo, sempre com convidados muito especiais, e hoje não seria diferente. Então, salva, compartilha, ativa o sininho aí. São duas plataformas que sempre a gente está disponível, no YouTube e no Spotify, então não tem como deixar de ouvir. E hoje vai ser bem legal, porque eu estou aqui com um rapaz de Jaú. Rapaz, assim, ele já foi rapaz, né? Quando eu o conheci, há 30 anos atrás, praticamente, ele era um rapaz. Hoje é um senhor executivo, formado em administração de empresas, com pós-graduação em comunicação e marketing. Ele trabalha há 30 anos no mercado automotivo, com caminhões, ônibus e automóveis, e atuou sempre na gestão de associações de marca. Eu estou aqui com o Marco Antônio, que hoje é da associação de marca AssoSharing. Isso, AssoSharing, desde setembro de 2023. Muito bom. Mas antes disso a gente passou junto muitos anos na Sobens, não foi? Quantos anos? Sim. 30 anos. 30 anos por aí, né? 30 anos de Sobens. Foram 29. 29? Menos um, 29. Menos um. 29. Muito bom. Como é que você caiu nesse mundo de associação de marca, concessionária e montadora? Então, eu acabei conhecendo a Sobens. Na época tinha uma vaga para comissão de ética. Eu tinha feito, depois da administração, tinha feito 2 anos de direito, estava naquela, vim para São Paulo, vou continuar, vou trancar, não sabia muito bem o que fazer. E aí a vaga tinha alguns requisitos que era interessante ter alguém que entendesse um pouco de direito, de processos, porque era para questão de vazão de área. E aí a época também, além dessa função de trabalhar com os processos, você tinha também uma questão de viajar. Na época a gente chamava de diligência, né? Então um concessionário, as coisas eram bem informais, as notas fiscais, essas coisas todas, e era muito comum um concessionário colocar o endereço, fazer a venda para um cliente de outra área, colocar o endereço da área dele, e na época tinha que ter essa checagem em loco aí, né? Isso não acontece mais? Isso hoje é bem difícil acontecer, né? Como assim? Porque hoje o cara pode botar o endereço da casa de alguém da concessionária e faturar lá. Hoje muitas questões, com a questão das coisas, nota fiscal eletrônica e toda a documentação que você precisa, por exemplo, no caso de caminhões, financiamentos, essas coisas, ficou muito mais difícil esse tipo de coisa. Mas eu sei que ainda lá em veículos comerciais existe muito processo de invasão de área. E aí a associação cria uma regra que paga uma multa quando... Isso, paga uma multa, né? É uma regra estabelecida com a associação e a montadora. O concessionário é penalizado, a associação envia esse processo para a montadora e a montadora debita um e credita o outro lá no conta corrente dela. E aí, hoje em dia, porque assim, eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma apresentação no México para a associação da Honda do México, e eles tinham um cliente fantasma que ia nas concessionárias para tentar comprar o carro, etc., para ver se a pessoa vendia o carro para outra área, para outra região. Isso tem aqui também, não? A pessoa já chegou a fazer, você lembra disso? Não, assim como nesse modelo de cliente fantasma, não. Não. Naquela época existia muito, porque era muito informal, né? E também era um outro mercado muito diferente, né? Mas se você pensar hoje com a internet, o cliente vai buscar onde tem uma oferta melhor para ele, né? E o cliente ele tem toda essa liberdade, né? Então, e aí ele quer comprar o carro. E a concessionária diz assim, não posso vender? Não, o concessionário acaba vendendo, né? E aí? Acaba vendendo. A gente não tem esse problema na nossa rede, né? A rede atua na sua área de atuação. Mas existe por aí, principalmente em comerciais, existe muito esse problema. Porque o cliente
Bom, mas eu acho que até no particular, no veículo leve, né, o veículo de passeio, de passageiro, porque assim o cara entra lá na internet, achou um carro, na concessionária, eu estou aqui porque eu quero comprar, achei no concessionário do Ceará, ligo lá, quero comprar, e o vendedor vai me vender o carro. Vai. O problema é depois você pegar o carro, tem todos esses problemas. Tem que ter uma vantagem muito grande para você... Para compensar. Para compensar. Mas quanto mais carro caro, mais compensa transportar. Né? Então, mas, assim, eu sei que em veículos de passeio é bem menos hoje em dia esse tipo de coisa. Mas em veículos comerciais ainda existe isso. E aí, e hoje ainda fiscaliza como? Como é que o pessoal fiscaliza esses carros? Hoje todo mundo tem acesso ao emplacamento. Aí você acessa o emplacamento. Aí você viu que emplacou na região tal, tanto. Emplacou um carro que você não vendeu e aí você acaba pelo emplacar. Hoje o emplacamento acho que é o principal ponto para você localizar essa questão de invasão, né? Eu lembro que você tem associações, tem acesso à FenaBrave, né? Sim, emplacamento. sim. É um sistema que mostra até, acho que é online, né? Você comprando, vai emplacando, vai aparecendo lá, não é isso? Isso, é um dia de atraso, né? É um dia de atraso. É um dia de atraso. Eles recebem do Denatran, Senatran, né? E aí a associação de marca, ou ela tem isso próprio, ou ela acessa o próprio sistema da FenaBrave e tem. Você não tem os dados do cliente, né? Mas você tem os dados do veículo emplacado. E a associação tem um sistema próprio ou ela compra de alguém esse acesso? Não, da própria FenaBrave mesmo. Da própria FenaBrave. No nosso caso, a gente acessa o próprio sistema da FenaBrave, tem lá uma parte do sistema que é a SoShare e todos os concessionários eles têm acesso a isso, né? E você tem acesso às outras marcas também? Não. Cada associação de marca tem acesso à sua marca, mas eu sei, na minha área, quais são os veículos de outras marcas que emplacaram. Até para você saber o seu market share. Sim, mas aí você pega no geral, ou você pega marca por marca, modelo por modelo, você tem acesso a tudo? Não, você acessa e foram emplacados 10 veículos... 3 da tua marca? 3 da minha marca, 2 dessa marca, 1 dessa marca, você consegue ver isso. E aparece preço também, valor vendido? Não, tudo? Não aparece. Nada. Você tem a placa e o chassi. É a única coisa que você tem nesse arquivo. E a data que foi emplacado. E aí, você faz as análises baseado nisso? Sim. Você sabe que a gente tem o preço do 0 km também baseado nos DMS de mais de 80% das concessionárias brasileiras, né? Então a gente hoje puxa e empurra a informação para os sistemas de gestão, mas a gente pega mais de 2 milhões de dados por ano de emplacamento e faz essa pesquisa na nossa base de dados. Não é pesquisa, né? Porque a gente chama de transaction price, é o preço da nota fiscal mesmo, né? A gente fornece para muitas marcas. Eu não sei se a gente fornece para a SoShare, isso não sei. Não, vocês não contrataram ainda. Não. Mas dá tempo. Porque é muito interessante porque a gente tem uma base de dados muito grande. Normalmente essas empresas de pricing que fornecem para as montadoras, elas ligam para o concessionário para pegar tal, porque eu já fiz isso através da Mega Dealer, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. A gente ligava, pegava as informações, anotava tudo tal. Hoje em dia, como você falou muito bem, é tudo eletrônico, a gente recebe os dados todos, tem todas as informações. E aí só tem que fazer montar a análise, né? Estratificando por região, por marca, por modelo, essas coisas assim. Isso. É bem interessante. Né? E o que faz hoje um diretor de associação? Qual é a função dele? Tem um job description? Tem. É bem dinâmico também, né? A gente a gente dedica boa parte nessa questão intermediando as questões da rede com a montadora, né? A gente também atua forte na rede, também para a gente fazer com que a rede se desenvolva, que a rede tenha esse know-how para competir aí nesse mercado, né? Então a associação tem bastante questões com isso. A gente tem as comissões técnicas para tratar de assuntos de vendas, pós-vendas, marketing, que a gente tem concessionários que fazem parte dessas comissões para tratar dos assuntos com a montadora. Então, aí a montadora tem uma equipe de pós-venda lá, a gente tem uma equipe de pós-venda aqui. Então, aí a gente trata os assuntos e... Então, sempre tem uma comissão de um lado para discutir com a montadora do outro aquele assunto específico daquela... Isso aí.
E também tem essa questão toda da gente manter a rede unida, né? A rede competitiva e tudo mais, é bem interessante. Cada dia é um dia, bem uma diferente. História nova. É uma história nova. Então, é bem interessante. A gente estava falando, você está na AssoSharing, certo? E a AssoSharing tem concessionários que são de um único dono, vamos dizer assim, e concessionários que são mais pulverizados, assim, tem vários players aí que são donos daquelas concessionárias. Como é que é assim, dividido lá dentro? Tem uma divisão? Não, todos são associados à AssoSharing, né? Então a gente não tem nenhuma divisão quanto a isso. Mas quando você vai falar com a montadora, você fala com a montadora, não com os concessionários, a área de concessionários da montadora. Como é que funciona? Não, o relacionamento... É meio confuso para quem está de fora. O relacionamento é sempre com a montadora. É sempre com a montadora. Então, você não tem uma separação. Então, você vai falar com o diretor de vendas, com o diretor de pós-vendas, com o diretor de marketing da montadora como um todo, né? A montadora tem essa questão da rede própria ali, né? Mas isso não interfere nessas conversas. Tá, entendi. E aí tem mais representante, porque como é que é engraçado, eu sempre perguntei isso também. Como é que hoje, para ser eleito o presidente de uma associação, tem que ser concessionário, certo? Normalmente tem que ser concessionário da marca. Sim. Certo. Sim. E aí é montada a diretoria e tudo mais. Isso. E o pessoal monta a chapa, se elege. Como é que funciona isso ao longo do tempo? Você passou por várias presidências. Isso, né? Funciona assim, monta uma chapa, a chapa da diretoria executiva, a chapa do conselho, a chapa do conselho fiscal, é montada uma chapa e você tem, no nosso caso, a cada 2 anos, uma eleição. E aí o presidente pode ser reeleito... Uma vez? 2 vezes, né? 2 vezes? Pode ser reeleito. Né? Mas tem presidente que eu conheço de associação que está lá há 20 anos. Tem associação que acabou tirando essa... Que pode ser reeleito o tempo todo. Pode ser reeleito. E normalmente é chapa única? Normalmente chapa única. Nesses anos todos de associação, eu nunca cheguei a ter uma disputa e também não de 2 chapas. Acaba até em algum momento aparecendo uma segunda chapa, mas acaba no final se compondo e tendo uma chapa única, né? Isso é interessante. E a gente estava discutindo aqui que você pega vários presidentes, mas o executivo da associação ele permanece durante muitos e muitos anos, né? Assim, mais de 20 anos, você conhece vários aqui. Sim. Então, há mais de 20 anos naquela associação e ele vai pegando presidentes de diferentes chapas diferentes ou comissões diferentes. E, principalmente, executivos de montadora diferentes, né? E você acha que isso é devido a quê? Eu acho que é uma série de competências, né, que esses executivos que estão há muito tempo nas associações têm, né? É a questão de relacionamento com a rede, relacionamento com a montadora, relacionamento com as diretorias, porque as diretorias mudam na associação, mudam na montadora, né? E geralmente você pega o perfil desses aí, todos eles têm uma habilidade em conversar, em negociar e propor alguma coisa que seja o bem comum aí, associação e rede e montadora, né? Então eu acho que e também tem uma grande parte que é uma questão histórica mesmo. Eles acabam tendo um histórico de toda a associação, até as pessoas, olha, com esse diretor é assim, com esse presidente, esse cara aqui agora, ele era de pós-venda, ele foi ser diretor para vendas, mas ele trabalha assim. Então, tem essa questão do histórico também, que essas pessoas de associação acabam muito tempo por manter essa questão também. E assim... são fundamentais porque cada troca, eu não digo que começa tudo de novo, né? Mas boa parte você tem que situar a situação, né? Então aí... Aquela troca de presidente, diretoria, então você tem que ter um controle rígido ali na questão estatutária, a gente tem que ter tantas reuniões, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e às vezes a pessoa está até na diretoria, né? Ele é um diretor que
próxima gestão ele vai ser um presidente, mas como ele estava numa diretoria, ele não está tão ligado nessas coisas. Então, esse executivo, ele é fundamental para fazer essa amarração toda. Essa amarração, e também com a rede, né? Sempre tem a rede com alguma demanda lá que, mas eu lembro, a gente teve um processo, que entrou com o processo no ano tal, tem alguma coisa ainda rodando, tal, então isso acaba se perdendo se você não tem alguém que mantém isso. Né? Mas isso é um mercado ruim de trabalho para quem quer entrar, né? Por exemplo, se eu fosse me candidatar a diretor de associação, se cada um de vocês aí ficar lá 20, 30 anos, como é que vai abrir uma vaga? Só quando morrer. Não, mas agora com as novas marcas aí, eu acho que o seu currículo vai ser bem apreciado. Vai, né? Porque abrindo muita. E cada marca que vem, abre uma nova associação? Abre uma nova associação. Então, nós vamos ter, 15 novas associações esse ano. Isso, vamos ter. Então tem vaga disponível. Tem vaga disponível. Isso é bom. Tem bastante. Porque, não, você concorda comigo que o mercado era muito fechado? Né? Era muito fechado. Você não tinha marca nova, não tinha associação, e a pessoa fica lá 20, 30 anos não muda muito, né? Voltando uns 30 anos atrás, é bem diferente de hoje, né? Muito diferente, né? Diferente de hoje. E assim, existe, a gente tem um grupo de WhatsApp que até o Tom, o Virgílio, o Márcio, o PC, Cardoso, todo mundo. Então todo dia tem uma conversa ali, e aí tal pessoa está chegando, vai abrir associação tal, então é bem interessante e acaba acolhendo as pessoas aí, não tem essa questão de conconcorrência, né? Então funciona muito bem. Entre vocês, né? Funciona muito legal. No meu caso específico, que eu estou bastante tempo no mercado também, acabo desenvolvendo relacionamento com vocês, porque a gente está sempre junto, e às vezes muda o concessionário deixa de ser concessionário e tal, mas o executivo da associação está lá. Firme e forte, continua e não muda. É isso mesmo. Muito legal, muito interessante. Então que vocês têm um grupo de WhatsApp, então que vocês ficam trocando figurinha. Tem. Tá certo. O Tom todo dia passa os jornais. Ele passa os jornais, aí tá bem movimentado, né? A gente também troca muita informação de coisas, demandas que a gente tem. Olha, preciso disso, preciso daquilo, você me indica um fornecedor, me indica isso. Isso é muito bacana. É bem interessante, né? E às vezes você, olha, eu tô com o cara aqui, vou fechar uma parceria, o que você acha? Aí, não é bem assim. Já usei, não deu certo, vai por esse caminho e tal. Então é bem interessante. É atuante, muito atuante esse grupo. Que legal. Vocês já pensaram em fazer uma associação de diretores executivos de associações? Mas daria para fazer, né? Poderia ser. Poderia ser. Um clube, uma federação, uma comunidade. O grupo do WhatsApp já tem. Nós precisamos montar e organizar isso, fazer um estatuto, olha só. Vocês têm prática nisso. Já dá para fazer. Já dá para fazer. Não, é muito interessante, porque hoje vocês, como você falou muito bem, vocês são intermediário entre a rede e a montadora. Né? Ficam cuidando desse relacionamento, né? Principalmente de lá para cá, daqui para lá. E tem que ser muito hábil nisso, né? Tem que ter muito cuidado, né? Sim. Porque toda a parte fica sempre um pouco melindrada, né? Com alguma coisa, etc. Aí tem que botar panos quentes. Chegam alguns momentos da associação entrar na justiça contra a montadora. Eu estava lembrando aqui, não foi isso, teve a Sobens, né, que fez isso, mas a Abracaf também fez, que eu me lembro. Acho que só, me lembro só, mas assim, isso é uma coisa quase impensável, né? Assim, se você pensar a rede rompendo com o fornecedor principal, único, né, naquele momento. É complicado, né? É bem complicado. Esses momentos geralmente são bem difíceis, né? E quando chega nisso, Então, acho que a grande arte de vocês é evitar chegar nisso, né? Mas o que você acha que acontece? Às vezes o executivo montador é meio turrão, ele está num momento ali sendo cobrado, porque como não existe montadora brasileira, aqui não tem dono de montadora, certo? O dono está lá fora, sempre, não é isso? O dono principal está lá fora. Né? Aqui tem alguém que toca a representação, de alguma forma. Né? Eu acho que aí são muitos fatores, né, para você chegar numa briga mesmo, né? Então, depende muito de questões mesmo legais ou não tão
tão legais aí, né, que acontecem no meio do caminho, né? Mas, assim, todas essas duas aí que a gente sabe acabaram depois fazendo um acordo. Tem que fazer, né? Porque assim, um é o braço da outra, né? E não vive do jeito que foi montada a distribuição, somente a brasileira, né? Que aqui ainda não tem modelo de agência, como se pensou, etc. O modelo da distribuição, convenção de marca. Isso. Né? A Renato Ferrari, que regula tudo isso e pronto. O diretor executivo ele tem um papel importante, porque como mudam as pessoas às vezes na montadora, então, olha, isso aqui não pode ser, não é bem assim. Já disciplinaram sobre esse tema aqui, a gente tem que ir mais por aqui. Então isso acontece, né? Que ele sabe, às vezes o executivo que entra sabe menos sobre a rede do que você, né? Você está lá dentro há não sei quantos anos, conversando com todo mundo, você sabe o que está acontecendo e os acordos anteriores que foram feitos. Isso. Né? E essa aderência que tem que ter a essas questões aí, né? E você está numa montadora hoje sino-brasileira, certo? Isso. Apesar de não existir montadora brasileira, mas os veículos são fabricados aqui, né? Alguns. E como é que você vê essa invasão chinesa com muita marca diferente? Imagina na cabeça do consumidor que ele não sabe quem é quem direito. Como é que você vê isso? Nem a gente sabe direito, né? A gente, toda hora você vê uma nova marca chegando e aí você vai estudar o que esse cara vai entrar onde, o que ele quer, qual produto que ele tem, né? Está acontecendo agora o salão lá em Xangai, então o que vai chegar de coisa, né, de novidades, só vi essa marca, vai chegar, não está ainda, vai vir. Então, boa parte da rede foi para lá, não foi ver só Xangai. Foi, teve bastante gente que tá lá. E aí eu acho que ainda o consumidor, assim, essas maiores que estão aí, então já fazem um barulho. Agora essas menores que estão chegando levam um tempo ainda, né? Porque às vezes até os nomes são muito estranhos, muito diferentes, né, do que você faz. Então, mas o que é maior e o que é menor? Porque você tem fabricantes que são gigantes. Com um monte de marca que às vezes é uma marca que tem nome estranho, não é representativa, tem poucos modelos. Então, isso que eu te falava. São poucos, às vezes tem alguma que vem já segmentado, só vou ter esse carro, ou só no segmento de luxo. Então, essa daqui, uma boa parte já descarta. Não, eu vou SUV, eu vou fazer isso aqui, eu vou para aquele segmento. Então, eu acho que ainda é bem difícil ainda identificar, né? E quando é que você acha que vai chegar o chinês de R$70 mil? Olha, é uma boa pergunta. Eu não sei se eles querem brigar nessa faixa, né? Porque se a margem é menor, poderiam hoje teria a condição de ter, né, um carro desse tipo chinês, de qualquer marca deles lá, mas eu não sei se o interesse deles é brigar aqui embaixo ou em algum outro segmento onde ele possa... Porque ele vem com uma linha bem específica sempre, né? A própria Caoa Chery tem uma linha bem ajustada ali. O Arizo, que era o único sedã, né? Não sei se ainda está vindo ou não. Sim. Mas é que vende menos, né? Isso. O que vende mais no Brasil é SUV, e aí tem os SUVs, eu acho que só tem dos 5 para cima hoje, não é isso? Isso. Tem os 5, 7, 8. 5, 7, 8, né? Então, só tem nessa faixa mesmo que você falou, né? Por que você acha que não muda muito? Porque o que o pessoal mais quer é esse tipo de carro, eu concordo com você. Mas se tivesse um carro mais de entrada, que não existe hoje, né, você não acha que venderia muito ou não? Porque já que o que vende mais no Brasil é moto, né? Então, eu ainda não tenho uma certeza disso, né? Porque eu acho que a gente cresceu com essa ideia do carro popular, né? Do 1.0, isso a gente viveu muito. Então a gente teve o carro que era um carro... Você pegou a volta do Fusca também, do Itamar, né? Então, tudo aquele carro do povo. E aí você tem também os carros, eles eram
baratos, mas eles também não tinham nada, né? E hoje, pela legislação, tem que ter, né? Então, eu acho que isso também acabou matando um pouco o carro popular, todas essas exigências que tiveram, né? E aí foi diminuindo esse apetite das grandes montadoras sobre o carro popular. E aí o popular ficou... Também a gente tem uma questão de renda da população brasileira que, né, não sei hoje também o quanto você atingiria de mercado com um carro. Você acha que o mercado brasileiro chega a 3 milhões, 3 milhões e meio? Em quanto tempo? Olha, a gente tem capacidade instalada para isso, mas eu acho que depende de... Além de ter capacidade instalada, já te cortando, mas assim, a maior parte que está vindo agora vem de fora, então não está sendo produzido aqui ainda. Né? A capacidade instalada vai aumentar na teoria, né? Porque se todos os chineses grandes que tem aqui vão falando que estão abrindo fábrica... E todos os que já estão ali, que já tem vou montar a minha fábrica aqui, vou montar a minha fábrica ali... Vai aumentar a capacidade instalada. Vai aumentar a capacidade instalada, mas assim, isso está muito ligado, eu acho que a questão de renda e tudo mais. Eu acho que eu não sei te dizer assim exatamente quando a gente chegaria nesse momento aí. Então, mas se a gente pensar assim que a população hoje não está crescendo do jeito que deveria, não, né? O país está ficando mais pobre. Sim. A taxa de juros está mais alta. As famílias menos filhos. As famílias menos filhos. O desejo do carro usado do zero, ou do primeiro carro. Do primeiro carro das pessoas também diminuiu, né? A questão da melhor mobilidade, você acha? Isso. Então não é bom ser concessionário no futuro, então. Não, eu acho que vai ser assim, concessionário, ele sempre foi um negócio difícil, né? Um negócio que você tem que trabalhar muito e teve um glamour muito grande no passado, né? Hoje abriu demais, né? E está abrindo um monte de concessionárias, desglamourizou, vamos dizer assim, né? De certa forma. E também para o concessionário profissionalizado, eu acho que sempre vai ter o mercado. O espaço. Acho que ele sempre vai ser também atrativo para uma montadora, né? Então, como a distribuição é toda via concessionária, então ele... Então, mas você falou assim que antigamente tinha mais glamour, então, mas que é um negócio difícil. Eu já achava meio fácil, porque se eu sou o único concessionário daquela marca que vende muito naquela região, qualquer pessoa que tem que comprar um carro daquela marca vai ter que comprar de mim. Não é tão difícil assim, ou é? Né? Não, hoje é por conta de... Hoje sim, mas se você pensar no modelo tradicional, ou seja, sim. Eu tenho uma marca que é desejada, né? Eu fui nomeado numa região que só tem eu. Uhum. O que eu tenho que fazer, entre aspas, é tirar pedido. Ou não? Não é. Hoje em dia já não é mais a questão do tirar pedido, né? Hoje em dia não. Concordo com você, porque agora tem muita marca, né? No passado... E menos demanda. Assim, a demanda não cresce proporcionalmente à marca, né? No passado, você tinha na cidade a concessionária Ford, a concessionária Volkswagen e a Chevrolet. Aí você tinha que escolher 23. Isso. Né? Aí depois veio a Fiat, depois vieram os coreanos e agora vieram os chineses. Isso. Então, a Fiat já deu uma balançada boa nesses três aí. E depois veio toda essa mudança. Então, é até difícil comparar, né? Aquela volta para o futebol, o Pelé jogava hoje, é um mundo muito diferente, né? Se o Pelé jogasse hoje, não ia jogar tão bem como jogou naquela época. É difícil dizer isso, mas é um mundo muito diferente, né? Muito diferente. Eu também acho, mudou muito, mas vai ter muita marca, e eu acho que o consumidor não vai ser tão fiel à marca, porque ele vai ser fiel ao modelo da hora. Né? Porque as marcas são muito novas também, não tem uma tradição assim, de teu avô ter comprado aquele carro, teu pai... E aí você compra também, segue na marca, coisa assim tradicional, como já foi. Eu acho que nunca vai acontecer isso outra vez, eu acho, no meu modo de ver. Não, eu acho que não. Acho que não. As garagens com carros da mesma marca, eu acho difícil. Como assim? A garagem na mesma casa? Da mesma casa. Você estava falando, eu estava lembrando assim, hoje em dia fica difícil identificar que carro e que modelo é na rua, inclusive, assim, cada vez mais, está ficando mais difícil. Sim. Você bate o olho,
Fica assim, não, tá, esse é o modelo 7, o modelo 8, mas é o 8 Pro, não é? Eu tô falando da tua marca aí, né? Mas se você pegar mesmo, a BYD tem o Song Plus, o Song Pro, o Song Premium, meu, eu me perco, eu fico olhando assim, e tento identificar. E todos eles são bem parecidos, as traseiras são bem parecidas. Bem parecidas, porque né? quando você vê de frente, você vê o logo, o emblema e você identifica. Mas as traseiras são bem similares, bem né? similares também, né? As cores também, né? Não tem aquela variedade de cores. Preto, prata. Mas agora tá vindo, tem carro verde, carro azul, tem alguns, né? Mas eu acho que não pega também. Com o carro verde, nós dois não gostamos nada do verde, por sinal, né? Mas um carro verde de 5 anos de uso, o pessoal vai olhar assim com menos, preferir um prata, um branco, um preto, não? Você acha? Eu acho também. Você tinha em São Paulo, por conta da frota de táxi ser branco, tinha um preconceito muito com carro branco, né? Belo Horizonte, principalmente. Mas isso acabou há muito tempo já, não existe mais esse preconceito. Mas continua preto, prata e branco, né? Continua. As variações de prata que tem, o cinza, mas claro, o cinza cimento, o cinza não sei o quê, e assim vai. Mas assim, os chineses estão trazendo as coisas mais coloridas e diferentes, né? Eu acho assim, você tem uma ideia de quantas marcas vêm para o Brasil esse ano ainda ou vão vir? Você tem confirmado? Porque os não confirmados pode ser muitos. Quando a gente participa de algum seminário, alguma coisa, é cerca de 12 marcas. 12 marcas. Ainda vem? Ainda vem. Esse ano? Ainda vem esse ano. Quantas com fábrica, você sabe? Dessas com fábrica, eu acho que... Pelo menos umas 4, né? Por aí, umas 4 ou 3 ainda, e outros que estão estudando. Você pega a Geely, que vai usar parte da Renault, né? Que você tem um acordo aí, parece. Que é uma coisa também que não existia, a gente não pensava nisso muito tempo atrás, né? Então, por exemplo, aquela questão a gente tem capacidade? Tem. Então eu alugo um pedacinho da minha capacidade para outra montadora lá que quer produzir rápido aqui. Porque você tem capacidade ociosa, né? Você quer dizer, né? Que é uma coisa que você não pensaria antigamente. Então, mas vou colocar a questão aqui. Se eu tenho capacidade ociosa, ela está ociosa por quê? Porque meu produto é muito ruim ou porque não tem mercado? Não é porque se vai alguém ocupar essa capacidade ociosa para produzir um carro, ele tem que assumir que tem mercado para esse carro. Por que eu mesmo não produzo e vendo o meu? Porque eu tenho que ceder para outro? Eu acho que uma parte é dimensionamento mesmo de fábrica, né? Se pensou no passado alguma coisa, e também a questão de manter. Eu posso tornar meu carro mais competitivo se eu fizer uma parceria e alugar uma parte lá para outra montadora produzir um carro que não vai competir comigo, talvez. Você acha que vai ter bastante concessionária de marca tradicional fazendo córnea com chinesa, assim, de um lado ou de outro? Quer dizer, o cara faz um showroom, né, da marca, sei lá, eu vi outro dia, uma marca Volkswagen de um lado e do outro lado tinha 2 chinesas. No mesmo dono, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma oficina. Eu não vi nessa questão colado, mas em frente já existe, já tem bastante assim. E isso vai acontecer cada vez mais. A própria Stellantis, que vai trazer uma marca chinesa, vai compartilhar o quê? Acho que não vai ter concessionário uma rede separada própria. Vamos vender mesmo. E assim, acaba sendo no mesmo bairro, às vezes na mesma rua, né? Sempre tem um galpão. Ele monta a marca chinesa, no caso, do lado da concessionária dele. É mais fácil, né? E tem esse preconceito, por exemplo, assim, hoje você tem a marca Kawasaki. Se eu quiser ter uma outra chinesa, existe um preconceito em relação a outra marca? Assim, eu ouvi falar que, por exemplo, quem tem BYD não pode abrir outra chinesa. Existe isso? Você já ouviu falar sobre isso? Não, esse sempre existe, né? Sempre como era Toyota e Honda, entre os japoneses. Eu acho que isso também que aconteceu com as marcas todas, né? Antigamente você tinha que ser Ford, só Ford, não precisa ser mais nada, né? Não precisa ser Chevrolet.
Hoje eu acho que só no segmento de pesados mesmo que é difícil você ter uma concessionária de uma marca e de outra. O contrário dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você tem no mesmo estabelecimento várias marcas pesadas, né? Porque eu trabalho classe 3 e 4 em um, 5 e 7 outro, 8, 9 outra. Entendeu? As classes, a capacidade de carga é diferente para cada um, eu só fabrico aquela capacidade de carga, eu não tenho uma linha completa, então vou fatiando nas marcas no mesmo estabelecimento. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Né? E hoje, por exemplo, você pega Stellantis, que é bem comum, todas as marcas dela, uma do lado da outra. Às vezes ele entra em uma e ele dá a volta e vai tomar café na outra. Ele vai passando o showroom, às vezes até interligado, ele vai passando... Então, mas aí, será que isso vai acontecer com o chinês também? Assim, vão começar a dividir showroom? Porque assim, também não dá para abrir tanta concessionária nova em diferente como está hoje, né? Não. E também tem essa questão de otimizar, né? Claro, o espaço. Tudo, o espaço, tudo, a questão. Mas aí você não chega a ter volume suficiente de aquele modelo no mercado, né? De marca, modelo, talvez. Isso é um problema, né? Talvez se você trabalhar para um segmento específico, uma marca, outra complementando, você consiga chegar a uma família e ali você tem um carro mais compacto. Mas na verdade hoje o que acontece é que a grande faixa, o grande volume está na faixa dos 150 a 300 mil de SUV. A grande maioria vai de 120 a 300, sei lá, mas a grande volume está tudo ali. E são carros muito parecidos. Sim. Então você não vai conseguir fazer o que você está falando, porque assim, eu não vou ter complementaridade da marca, eu vou ter canibalismo mesmo. Né? Você pode ter ou pode ter um modelo mais high-end. Eu acho que tem que fazer alguma coisa assim, porque senão vai ficar muito igual tudo. Né? E também tem todo esse comportamento também, né? E como cada montadora também tem suas exigências, né? Não pode compartilhar o gerente com a outra marca, não pode compartilhar a oficina, o vendedor não pode ser o mesmo, não pode ser, né? Então, você aumenta custo, né? Então, isso o custo operacional fica mais alto. Né? Depende como essas montadoras vão estabelecer isso. A minha sensação, assim, que em algum momento vai ter que consolidar tudo, porque senão colapsa. É muita oferta, é muita coisa. Não para de chegar. Tudo na mesma faixa. Não tem tanta gente com o mesmo dinheiro, com a mesma categoria econômica, né? Para comprar esses carros da mesma forma. Ou a gente puxa quem está embaixo para cima, é possível. Então tinha que acabar quem está com moto para comprar um carro usado e quem está com carro usado para comprar um novo. Né? Então, no meu modo de ver, só se consegue isso com crédito, né? Liberando dinheiro para todo mundo poder. Talvez saia um pacotaço eleitoral, aí a gente não sabe, né? Mas assim, eu não vejo essa situação. Né? Daqui a um ano, por exemplo, a gente vai ver, aumentou a rede de concessionários em não sei quantos mil, né? E aumentou a oferta de veículos em não sei quantos, e a demanda não vai chegar nos 3 milhões, como é que faz? É bem complicado mesmo, bem complicado. E você acha que o tarifaço aí vai afetar a gente como? Eu acho que pode afetar de diversas formas, inclusive até indiretamente, né? Porque começou com a tarifa, depois começaram com as negociações e outras negociações mais complexas aí, né? Mas a gente não importa nem exporta para os Estados Unidos manufaturado. O nosso vai ser a alíquota nossa é 10%. Então, mas aí tem, por exemplo, a China, que é um mercado que exporta muito para a gente aqui, né? E exporta para outros mercados também. Né? Então, por exemplo, você pega a questão, eu cito o exemplo da Rússia lá, que por conta da questão da guerra sofreu as sanções, não sofreu tarifaço agora, e todas as marcas saíram de lá e abastecidas por chineses. Né? O que vai acontecer se acabam-se as sanções com a Rússia, tal? As montadoras vão voltar para lá
E aí, o que vai acontecer com esses carros chineses? O russo já gostou do chinês, não vai querer as outras marcas? Eu acho que vai depender, a primeira coisa, do qualidade e preço. Né? Se a qualidade é equivalente e o preço é muito mais barato, porque a diferença é muito absurda. Né? Se você pegar o mesmo carro, assim, você pega um carro que tem a mesma quantidade de cavalos, mesmos features que tem do outro, etc., etc., o similar tradicional custa 30%, 40% a mais. Não estamos falando de 10%. Né? Às vezes chega a ser o dobro. É absurdo. E aí fica muito. Quer dizer, eu não acho que se abrir um espaço para o chinês entrar, e aí a Anfávia fez um trabalho até para tentar segurar, mas não conseguiu muito. Eu acho que o consumidor não volta. Ele pode trocar para o outro chinês só, que tem uma coisa melhor, uma barata, uma coisa assim, mas ele vai consolidando a marca, como aconteceu com a Chery. A Chery é uma marca consolidada no mercado hoje. Ninguém tem mais medo, né? E vão ter chineses que vão dar certo, outros que não vão dar. Nem todo chinês é igual, como a gente estava falando aqui, né? Mas eu acho, não sei, o que você acha, assim? Eu acho que não volta, não tem uma volta. Eu acho que só ele vai deixar de comprar, talvez, o BYD para comprar o SAIC, que vai chegar aqui, o Geico, que já tem as concessionárias aqui. Sei lá, FAO. Então, vai chegar outras, estão montando, e vai ter carros similares. Eu assim, como isso tudo aconteceu muito rápido e assim, você não tem um histórico, né, do cara que tinha um carro, trocou pela mesma marca, ou trocou outra marca chinesa, pela marca, não tem isso, não tem nada, né? Então é bem difícil você dizer o que vai acontecer ali. Mas eu acho que essa questão da fidelidade ela vai ter que ser bem estudada, porque são muitas opções e muitas variáveis também, né? Quanto mais opções, também você fica muito mais perdido. Eu acho que a principal maneira de você se fidelizar é pagando bem no carro da marca na troca. Né? Também. Porque assim, se você conseguir fazer uma troca boa naquela marca, isso faz você gostar da marca. O cliente fica com mais raiva é comprar um carro de 400, vai trocar depois de um ano e vai 200. Aí ele fica louco, né? Não é. Entendeu? Então, de alguma forma, a depreciação tem que ser equivalente ao negócio. E aí a gente não sabe muito como é a cabeça desses novos entrantes para isso, né? Não. Então isso pode ser uma oportunidade, porque você já... Então, cravar, porque assim, eu acho que umas coisas vai pegar o pós-vendas, mas pós-vendas eu acho que vai ser administrável. Todo mundo vai ter, porque assim, principalmente esse powertrain novo, do híbrido, ele consome menos motor, menos powertrain, né? Menos transmissão, menos tudo. Né? Talvez o híbrido velho tenha problema de eletrônica, talvez tenha problema de gasolina, que fica muito tempo no tanque e é pouco usada, talvez. A gente não sabe, né? Principalmente gasolina, carro que é gasolina, não é flex e tem muito álcool naquela gasolina. Mas logo vão surgir os flex, né? Então, quem vai se instalar com fábrica aqui vai fazer flex. É bem complexo, assim, é um cenário muito complexo e com muitas variáveis, né? Que não existiam, né? Não existe hoje, muito, muito, muito complexo. Acho que a gente tem que voltar aqui daqui a 3 anos e discutir isso tudo outra vez, porque aí já tem uma ideia mais ou menos do que está acontecendo, né? E você fala, olha, eu até pensei nisso, mas... É muito complexo mesmo. E é importante assim, ver como algumas coisas estacionaram, né? Por exemplo, eu tenho um Nissan Leaf, o elétrico. O Leaf elétrico foi lançado em 2010. Nesse tempo todo, ele não conseguiu conquistar o mercado. E a bateria dele hoje não é refrigerada, não evoluiu nesse sentido, então ele não aceita muito carga rápida. Não é interessante isso? Então ele sofre, nós já não trazem mais. O preço era quase R$300 mil, né? Então ele hoje é muito desvalorizado. É um excelente carro, é um carro muito bom, mas tem esses problemas de tecnologia, né? Bateria não refrigerada, a autonomia baixa, não muito grande, né? Mas, por exemplo, eu considero para o meu dia a dia um carro maravilhoso. Eu rodo 150 km por semana, no máximo, 160.
Então, a autonomia do carro é 210. Então, eu abasteço o carro uma vez por semana, à noite, né, em casa, em carga lenta, um carro perfeito. Eu tenho que trocar a palheta uma vez por ano no carro, só. Isso porque eu gosto de trocar a palheta uma vez por ano. Tem gente que não troca, né? Entendeu? Então, assim, é muito bom. Agora, parou no tempo, né? Então, vão ter outros, assim, que vai acontecer isso, né? Sim. E também a questão da evolução, né, as coisas também elas tendem a evoluir rápido, então ter soluções para isso. Daqui a pouco tem um cara que vai pegar essa bateria e vai fazer isso. Não, peraí. Cria uma refrigeração para ela, né? Eu troco, fiz uma nova. Eu fiz um upgrade. Você rodava 200 km, vai rodar 500. Então pode ser isso, pode existir. Né? Esse mercado já tem gente pensando nisso, né? Eu acho que sim, mas como você sabe muito bem, a mudança numa linha de produção de uma montadora, atualmente demora 5 anos, quer dizer, planejar com muita antecedência, né? Por isso que existe essa dificuldade das montadoras tradicionais se adaptarem nesse novo momento, porque já estava tudo planejado de outra forma, né? É verdade, isso é verdade. Aí fala que agora vai ser tudo elétrico, a Europa deixa de ser. Então, só quem estava já na linha do zero, já construído daquela maneira. Agora, realmente substituir só a bateria, ou fazer um upgrade de bateria, ou não sei o que, eu acho que vai acontecer. Né? Isso tem que acontecer de uma forma. Eu acho que o Brasil é um mercado para acontecer isso, né? Para ter alguém para desenvolver esse tipo de coisa. Não, gambiarra o pessoal vai fazer. Isso quer dizer, fazer um jump aqui na bateria, um fiozinho ali, um fiozinho aqui, vai pegar fogo, né? Acho que em algum momento vai ter alguém, o professor Pardal aí. O professor Pardal fazendo essas coisas. Vai ter, eu acho que a coisa não para, né? Mas eu estava vendo até um vídeo no português que ele tem voltando ao Nissan Leaf, o Nissan Leaf 2010. Ele comprou zero. Ele falou assim, eu usei o carro durante 15 anos. Hoje o carro está com autonomia de 60 km. Ele falou, caiu uma tecnologia antiga, porque hoje as baterias duram bem mais que isso. Ele falou, mas, assim, quase não abasteci em casa, não gastei nada com o carro, não gastei manutenção, não fiz nada. Então o carro se pagou. Se eu quiser jogar no lixo hoje, ele está pago. Né? Ele está pago, porque, assim, eu usei muito o carro e não gastei nada. Né? Comparado com outros carros, etc. E cada vez mais a gente estava falando qual é o ciclo de troca, né? Que a gente não sabe qual vai ser. Mas eu acho que do carro elétrico ele vai ser mais longo. Porque quilometragem, mesmo do híbrido plug-in, né? Você não sabe quanto tempo o cara rodou no elétrico, quanto rodou na combustão. Se rodou muito no elétrico, o elétrico é ilimitado, o motor não acaba nunca. Né? Pode ter uma durabilidade de bateria, mas não acaba nunca. E vai ficar ali a combustão. A combustão pode ter problema? Pode, porque vai ficar gasolina velha, talvez. Não trocou óleo, porque também não usou, sei lá, troca por tempo. É tudo muito complicado, né? Como você falou, tem muita variável aí para a gente tentar cravar alguma coisa, né? Eu vejo muita gente cravando coisa na internet, aí falando, etc. Mas eu percebo que sempre tem um interessezinho por trás, né? Então, é uma forma de você hoje acabar nesse mundo, que é um mundo que também não existia parado, e você se tornar conhecido, né? E aí todo mundo vira doutor, né? A gente... Ou hater, né? Doutor ou hater. Isso. A gente antigamente só entendia de futebol, né? Hoje você entende que como sai um assunto 5 minutos agora, você já pode entrar e escrever sobre esse assunto. No chat GPT já está tudo pronto. E você já escreve, já vira doutor. Dar sua opinião sobre aquele tema e muita gente vai aderir à sua opinião, vai replicar a sua opinião. Olha, eu vi um cara lá que ele entende muito, disse que vai acontecer isso. Olha só. E o pessoal parece que gosta disso, né? Ele gosta de tomar partido, de seguir uma manada do lado de cá, do lado de lá, mas seguir uma linha e odiar o resto. Isso acontece, uma questão... Uma paixão. Você pega a eleição para qualquer cargo, prefeito, governador, chega um momento que meu candidato não vai ganhar, eu vou votar no que vai ganhar. Até hoje existe isso, né? Eu vou votar naquele que tem mais chance, eu não vou votar naquele que é mais como que ideia. Tem muito, existe ainda hoje, né? Então,
se por uma questão dessa, então questões menores ainda são... Eu estava vendo comentário, né? Eu fico vendo na internet, no Instagram, teve um post do lançamento de um carro e falando sobre o carro e tudo mais. A maioria das pessoas que opinam sempre nunca tiveram carro, vamos supor, híbrido, elétrico, sabe? E falam, todo mundo tem uma voz ali para falar sua opinião, né? Sim. E normalmente é uma opinião apaixonada. Eu vou dizer assim, ou tá falando um monte de besteira contra ou um monte de coisa a favor. Não tem umas pessoas assim, a racional que fala assim, acontece isso. Não, isso. Exatamente. É muito interessante. É bem complexo isso aí. Parece torcida de time de futebol, né? Não parece? E aí você pega um pedacinho de alguma coisa, né? E não pega o contexto, pega... O pessoal adora ler manchete, né? Não lê a matéria. Lê só o título. Aí, baseado no título, já tira as conclusões. Não aprofunda. Fica tudo muito raso. Isso é bem comum e acaba influindo muito, né? Então o cara chega na concessionária, não, mas eu ouvi dizer que não é isso, não sei o que, isso aqui. Aí você tem que ter o vendedor. E acontece muito, vocês que foram os pioneiros, a Socheg foi a pioneira no mercado com veículo chinês, certo? Foi o desbravador. Isso. Então, o que você ouve falar hoje em dia? A pessoa chega na concessionária e fala... Ok. Não, uma das principais coisas é o cliente chega com mais, às vezes, mais conhecimento, ele já viu, já pesquisou, ele já sabe muita coisa do carro, isso normal. Normal. Isso aumentou bastante, né? Mas assim, ele já vem com um propósito assim, né? Então, muito ligado já ao preço, ele já fez... A questão da avaliação do usado é importante, né? Porque talvez hoje um dos fatores que diferencia muito é essa questão do usado, né? Porque sempre vai envolver o usado na troca. Porque hoje o nosso mercado é de troca. Você não tem o veículo de entrada, todo o mercado é de troca do zero, porque alguém vai trocar o carro, né? E está acontecendo isso muito, né? Mas basicamente é isso, né? Então, mas não tem nenhum caso específico que você vê na rede do cara falando do chinês, chega assim falando, você não lembra de nada disso assim? Não, assim, muito um caso pitoresco assim, não lembro de nenhum assim de conversa de concessionário, de alguma coisa assim, não. Né? Não. Eu acho que uma das coisas que o pessoal gosta muito é fazer o test drive, aí o que faz o test drive gosta muito. Fica impressionado, porque é muita tecnologia, né, do que você está acostumado, né? Então, essa questão de painel, essas coisas todas, isso aí evoluiu muito, né? E você não acha que isso pode causar um bloqueio também? Porque assim, o cara olha e fala assim, nossa, eu vou ter que programar tudo isso, fazer tudo isso... É muito complicado. Por exemplo, eu tenho um carro híbrido, né? Para o meu carro híbrido, eu tive que programar o meu modo de usar na cidade. Sempre que eu vou na estrada, eu reprogramo. Eu quero que sobre combustível e o motor a combustão alimente meu motor elétrico. Então, eu faço toda a programação. Eu gosto disso, eu não me importo de fazer. Mas tem muita gente que olha para aquilo e fala assim, não, eu gosto da partida andar e pronto, não quero me preocupar com isso. É a mesma coisa que o celular, né? Então, tem gente que só usa para ligar. Não aproveita. Para usar como telefone mesmo tradicional. Aí ele tem toda aquela parte de saúde que é super útil, eu nunca ativei, né? Nunca usei. Então acaba fazendo o básico também. Mas acaba gostando. Assim, o perfil acaba... A maior parte dos perfis acaba gostando e acaba... descobri isso, como que eu faço isso? E outra coisa, você encontra muito em grupo de Facebook, Instagram, essas coisas. Você encontra, como que eu faço a programação para não sei o que lá, não sei o que lá. Às vezes ele não se sente muito, como eu vou te dizer, não se sente muito assim, à vontade para perguntar para o vendedor, mas ele pergunta lá no grupo. Ele pergunta no grupo lá, como que eu faço a programação? Eu assisti uma série de vídeos, quando eu comprei um carro híbrido todo programável, assisti um monte de vídeo no YouTube de tutorial de como fazer, porque eu falei, não perguntei para o vendedor mesmo. Como eu apago essa luz aqui? O que significa essa luz? Aí quando eu levei aqui? Na revisão, a consultora técnica aí deu uma aula para minha mulher. Entendeu? Explicou uma série de coisas. Por exemplo, como é que eu faço para carregar só durante a madrugada que a taxa de energia é mais barata?
Eu tenho uma programação para isso. Então, como é que eu faço para programar assim? E assim vai indo, né? Mas algumas coisas eu vou descobrindo só com o tempo. Só usando. Não, isso é uma realidade, isso vai acontecendo. E se você tivesse aí que profetizar, dizer assim, o que vai acontecer no mercado daqui a uns 5 anos, mas veja bem, eu sei que tem muitas variáveis, não dá para falar, não sei o quê, mas assim, um palpite, como é que seria? Que você fala assim, sei lá, eu acho que isso pode acontecer. Eu acho assim, as montadoras tradicionais, elas vão ter uma virada, eu acho, vão se tornar, vão acordar, já estão acordando, mas eu acho que elas vão ter um papel importante. Nem todo mundo que está aqui chegando, que está nesse burburinho, eu acho que vai ficar. Então eu acho que, porque você tem essas montadoras tradicionais, tem uma grande força ainda, eu acho. E vão acabar fazendo parcerias, talvez, com chineses, né? Como já estão fazendo. Isso. Então, eu acho que vai ter vão ser novas montadoras tradicionais, né? Elas vão se renovar. E esses entrantes todos também vai ter uma seleção natural aí que vai acontecer. Acho que isso é uma das coisas que eu acho que provavelmente aconteça. Então, hoje a gente tem o quê? Umas 20 marcas chinesas já no Brasil para esse ano, chegando. Quanto você acha que fica nos próximos 5 anos, das 20? Ou vem até mais, né? Pode vir? É difícil, né? Porque talvez tenha, sai um, vem dois, né? Então, você não tem... Eu não sei, mas eu acho que vai ter uma seleção natural ou vai ter marca que vai atuar num segmento muito específico ali, com volume bem baixo e vai continuar. Eu acho que, né, acho que vai ter alguma coisa nesse sentido vai acontecer. Um presente para você aqui, Antônio. Aqui, muito obrigado. Valeu. Seu vinho italiano. Olha só. Aproveitar o fiozinho agora. Não, excelente. Excelente mesmo, isso aqui é muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço você ter vindo aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo. Até mais. Valeu.